Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula online no Isto Faz. Desta vez iremos fazer arestas perfeitas e trabalhar também algumas texturas com aqueles naprons que as nossas avós tinham lá por casa. Este é o material que iremos necessitar para a primeira fase, ou seja, rechear e preparar o nosso bolo. Então vamos precisar de recheio, ganache, pratos para colocar dentro do bolo, estacas, um lápis, algo que corte as estacas e uma mesa rotativa e, como não podia deixar de ser, o bolo. Vamos então começar aqui a preparar o nosso bolo. Precisamos de um prato, um pouco de ganache apenas para colar o bolo. De seguida aplicamos também um pouco de ganache aqui no rebordo do bolo para segurar o recheio e este não sair para fora. E aqui iremos então estacar o nosso bolo para receber as restantes camadas. A razão por que estamos a estacar é para não ficar demasiado peso no bolo de baixo e também para quando formos cortar as fatias, cortamos por camadas, ou seja, cortamos o bolo de cima, depois retiramos o prato e cortamos fatias então de baixo. Vamos então marcar aqui e vamos cortar três estacas do mesmo tamanho. Iremos então colocar as 3 estacas num formato triangular, ou seja, imaginem aqui um triângulo. E não devem senti-las quando passam a mão. Vamos aplicar mais um pouco de ganache apenas para colar este prato. E iremos montar os restantes bolos em cima exatamente como montámos os de baixo. Temos então aqui já o nosso bolo montado. Vamos para a próxima fase, que é cobertura com ganache. Vamos então para a segunda fase. Vamos aplicar a ganache e preparar aqui o nosso bolo para depois poder receber a pasta de açúcar. Este é o material que iremos necessitar. Ganache de chocolate, temos aqui no saco e também aqui na taça. Um prato para o nosso bolo, 2 discos de acrílico, papel vegetal, um tapete antiderrapante, o bolo, uma espátula alisadora e também uma espátula pequena, caso seja necessário para algum pormenor. Iremos então começar por colocar o tapete antiderrapante, um dos discos de acrílico. Atenção, o tapete antiderrapante deve ser inferior ao disco de acrílico. Vamos colocar de seguida o nosso bolo. E para o nosso bolo não deslizar, iremos aplicar um pouco aqui no rebordo do disco, um pouco de ganache para o bolo segurar. A razão por que colocamos aqui no rebordo é para quando retirarmos o disco do bolo ser mais fácil passar aqui a faca. Vamos então posicionar, centrar o bolo com o disco. De seguida, no topo, iremos aplicar então um pouco de ganache. E espalhar aqui do meio para fora. Queremos que ela vá até ao rebordo. E já está. Iremos aplicar então um papel vegetal exatamente do tamanho do disco. Vão de dentro para fora colando o papel vegetal muito suavemente com a vossa mão. Vamos repetir o processo de aplicar um pouco de ganache aqui. E iremos colar aqui ao papel.
Então, como é que nós sabemos se este disco está na mesma, está centrado com o de baixo? Então, vamos colocar a nossa espátula completamente apoiada na mesa rotativa e veem que ele não está, ou seja, ele deve estar completamente encostado. Aqui já está. Aqui também. E vamos então aplicar a ganache. A ganache pode ser aplicada com espátula ou podem também usar aqui o bico de aplicação de cremes. Ficando aqui por camadas. Vamos passar agora aqui a espátula. E a espátula vai encostar aqui nos dois discos de acrílico. E conseguimos já ver onde é que nos está aqui a faltar creme. Então, acrescentar. Fazer aqui um buraquinho. E também aqui no topo. E já estamos aqui a finalizar aqui o acabamento. Se sentirem que fazem muita pressão e que o disco se mexe, vocês podem sempre aplicar um palito de espetada aqui neste furinho que está no centro. Se já controlarem bastante bem a pressão que imprimem aqui enquanto rodam, não há necessidade de o usarem porque ele acaba por estar colado ao bolo. Tem só aqui um ou outro buraquinho que eu quero retificar aqui do lado. E depois está pronto para ir ao frio. Vamos levar então o bolo ao frigorífico ou ao congelador apenas 5 minutos. Até já! O bolo já saiu do frio e vamos então retirar aqui os discos de acrílico. Qual é a melhor maneira de fazerem? Ou com uma faca bem afiada ou com uma espátula. Água bem quente. Vamos colocar aqui durante algum tempo para derreter o chocolate e assim conseguirmos facilmente destacá-los do bolo. Mal sintam que ela trava, não insistam, porque podem retirar um pouco de ganache. Então voltem a aquecer e refazem o mesmo processo. E vamos retirar aqui o papel. Vamos retirar também aqui embaixo. Vamos então ver se ele já se destaca. Boa.
Vamos colocar então aqui um pouco de ganache para colar. Vamos aqui alisar a parte de cima. Poderão fazê-lo ou com uma espátula destas, angular, ou com a mesma espátula que usaram na lateral. Vejam o que é mais prático para vocês trabalharem. Retirem a água, apenas querem que a espátula aqueça. Olhem o ângulo da espátula, aqui 45 graus e vamos puxá-lo aqui para dentro. Por vezes é mesmo necessário encher aqui alguns espacinhos que ficaram com pouca ganache. Com esta, o procedimento seria exatamente o mesmo. Por exemplo, eu vou usar este bocadinho de chocolate a mais para encher ali aqueles buraquinhos. E agora vou passar na lateral. Lembrem-se, não querem água, até podem escorrer e limpar, querem apenas a espátula quente para finalizar aqui o acabamento e manter ali a aresta perfeita. E pronto, temos aqui o nosso bolo pronto. Vamos então passar à próxima fase, que é a cobertura com pasta de açúcar. Vamos agora a fazer a parte da cobertura com pasta de açúcar. Para isso vamos necessitar do bolo, de um pulverizador com água, alisadores flexíveis, um alisador, uma esteca de corte ou faca se preferirem, pasta de açúcar, rolo, amido e açúcar impalpável. Vamos começar então por amassar bastante bem a massa, até ela ficar bastante elástica. Se repararem, quando abrem o saco, ela tem esta textura, não tem uma liga muito forte e nós temos que amassar até ela ficar parecida quase como uma pastilha elástica. Então, vamos colocar todas estas pregas para baixo. Pressionar bastante bem para tirar algum ar que haja aqui dentro. Polvilhar com um pouco de açúcar impalpável. E começar a esticar com o rolo. Estiquem suavemente de uma ponta à outra e em várias direções para irem mantendo este formato redondo. Vão-se certificando que não está a colar à superfície. Se surgirem algumas bolhas, poderão usar uma esteca agulha para rebentá-las. Para vocês saberem exatamente a quantidade de pasta
ou seja, o diâmetro que necessitam para a cobertura do vosso bolo, podem usar uma fita métrica ou até um bocado de película e tirar a medida do vosso bolo. Esticar mais um pouco e vamos então proceder à cobertura do bolo. Para a pasta aderir ao bolo, vocês deverão pulverizar com um pouco de água, longe da pasta, ou seja, basta todo o bolo ter um pouco de água. Coloquem aqui o rolo sobre a pasta e vamos então trazer o bolo para aqui. Do meio para os cantos, para ele colar bem. De seguida aqui agarrem esta aresta, ou seja, suavemente pressionem e façam com que a pasta agarre. E agora vamos então aqui abrir estas bainhas aqui da saia e vamos puxando para cima, usando a palma da mão. Tenham atenção com o chocolate, porque estamos a trabalhar uma pasta branca. Abrem a prega e para cima. Vamos então alisar o bolo com o alisador, primeiro no topo e agora na lateral. O alisador vai nos ajudar a aconchegar a pasta ao bolo e também ajudar a cortar o excesso de pasta que temos aqui em baixo. Então, muito importante na posição do alisador é inclinar ligeiramente o alisador, fazendo com que este biquinho pressione a pasta para baixo e faça assim a zona de corte. Muito importante, mantenham o alisador encostado em vez de nesta posição. Encostam e agora vão rodando e vão cortando aqui esta zona. Com uma esteca de corte, colocamos na mesma posição, ou seja, ligeiramente inclinada, e retiramos o excesso de pasta. Só pôr um pouco de amido nas mãos, como estava aqui a colar um pouco. E finalizar aqui o acabamento antes de passar para o alisador flexível. Vamos então começar aqui a trabalhar com o alisador flexível. Vamos colocar esta zona ou esta lateral coincidente com o topo. Fazendo com que esta
ligeiramente pressione para frente e ao fazer este movimento vai criar ali aquela zona. Então encostam, sem fazer muita pressão, mas querem abraçar o bolo, e suavemente para a frente a pressão. Evitem ao máximo a pressão para baixo e vamos fazendo isso em toda a lateral. Se eventualmente vocês estiverem a fazer isto e cortar, ou seja, ela vai e vocês quase que a beliscam e literalmente a cortam, não há problema. Podem mesmo retirá-la. Ela fica com uma aresta completamente reta e perfeita, que é assim que elas são chamadas. E vamos fazer isto à volta de todo o bolo. E terminamos aqui as arestas perfeitas, vamos agora para a decoração. Agora que temos o nosso bolo pronto, vamos então começar a decoração. Para isso nós vamos necessitar de um álcool alimentar. Aqui vamos usar o Rose Gold da Sugar Flare, o dourado solar em pó, pincéis, pasta, o napron para a decoração, para fazermos o efeito de textura, amido, rolo, uma espátula pequena, bisturi, cola e um prato ou algo de vidro para nós derretermos a pasta no micro-ondas. Vamos então começar por esticar a pasta de açúcar. E vamos esticá-la sobre um pouco de amido. Vamos esticá-la fina para colocar aqui sobre o nosso tecido, neste caso um napron. Vamos aplicar um pouco de amido na parte que vai ficar em contacto com o napron, para evitar que cole. E podem ou fazer assim e pressionar o rolo sobre, ou podem colocar o napron sobre a pasta. Vejam o que funciona melhor para vocês. Após escolherem a maneira que funciona melhor, aconselho-vos a pressionarem do meio para um lado e depois do meio para o outro lado. Pressionem para baixo e vão andando devagarinho. Para quê? Para o tecido agarrar e não se movimentar na pasta. Para baixo e vão andando devagar. Vamos aqui descolar e aqui temos a nossa textura. Aqui nós podemos escolher usar tudo ou apenas alguns pedaços. Podemos mesmo recortar usando um bisturi. Retirar aqui. Estava aqui a ver se escolhia aqui uma roseta. Uma individual e vou deixar ele aqui esticado de lado para depois ir aproveitando outras partes. Uma coisa que também podem fazer é esticar pasta de açúcar com CMC um pouco mais grossa do que esta, para depois podermos colocar uma peça destas destacável em cima do bolo. Vamos então usar um pouco de cola e começar aqui a colar as peças, ou seja, esta textura de crochê. Podem só escolher várias rosetas ou também escolher
a roseta com um pouco de outra parte aqui da textura. Só virar aqui para mim. Vamos aqui aplicar então uma no topo, um pouco mais larga. E vamos passar agora à textura feita com pasta de açúcar. Então, essa textura com pasta de açúcar, vocês podem optar ou por lhe juntar água e fazer um creme, ou se necessitam de decorar e pintar de imediato, o ideal é colocá-la um pouco no micro-ondas, de 10 em 10 segundos, até ela ficar um creme. Depois vocês têm um curto espaço de tempo de aplicação, porque ela endurece muito rápida, mas também nos permite pintar logo de seguida e não ter de esperar que ela seque. Então vou colocar no micro-ondas, é importante que seja num prato de vidro. Então vejam como isto está cremoso. Então nós precisamos ter esta consistência, quase como se fosse um creme, um glacê. E o que eu vou usar é para espatular, vou colar aqui, é uma ótima cola também para peças secas. Eu vou texturizar aqui o bolo. Espatulando, sem nenhuma regra específica, vou só espatulando e dando alguma textura. Ele já está a secar, dá sempre para vocês voltarem a colocar no micro-ondas. Deixa-me virar para mim, só para ver. Vou colocar aqui também um pouco em cima. Virando aqui para vocês, para verem como é que está a ficar.
Quando sentem que ele já está mesmo muito seco, o ideal é mesmo voltar a derretê-lo. E vamos então deixá-lo assim. Se sentirem que ele está... Não, mas está bom. Já está bom para pintar. Mas pronto, se sentissem que ele estava ainda úmido, por exemplo, no caso de usarem água, ou seja, de derreterem a pasta misturada com água até fazer um creme, vocês podem sempre estar a aplicar amido, porque o amido vai sempre ajudando a secar a pasta. E depois o ideal é retirarem o excesso para poderem pintar. Está ótimo, está mesmo bastante seco. Está mesmo ótimo para começarmos a pintar. Então, para a pintura, nós vamos usar ou este corante, que já vem pronto para pintar, vocês não necessitam de o diluir com nada, ou corante em pó, que é necessário diluir com um pouco de um álcool alimentar, no caso uma vodka, um álcool sempre transparente. No caso deste, vou-vos só mostrar, veem que ele tem ali um líquido, ele tem mesmo que ser muito bem mexido antes de usar. E imaginem que fazem agora um pormenor e ele fica aqui a repousar. Sempre que o vão usar, mexam-no muito bem, porque senão ele não faz uma cobertura opaca e faz uma cobertura mais translúcida. Outra coisa muito importante é a limpeza dos pincéis a usar este tipo de produto. Ele apenas é limpo ou com álcool, porque se vocês colocam aqui água, não vai sair, ok? Este pincel é limpo com um pouco de álcool. Mexam bastante bem, vão até ao fundo. E, mais uma vez, deixem-me só virar aqui um pouco para ver onde é que eu vou dar aqui as pinturas. Eu não vou fazer uma cobertura completa, só aqui passar em alguns sítios, porque vou misturar com um pouco do dourado. No caso do dourado, eu vou usar a própria tampa para diluir, porque depois é só deixar evaporar e posso reaproveitar este pó.
já temos aqui o nosso trabalho finalizado. Espero que tenham gostado aqui do nosso bolo. Texturas, arestas perfeitas e por que não aproveitar os naprons da avó. E para vocês já sabem, beijinhos doces e coloridos e até à próxima aula aqui no Isto Faz.